Meus amados irmãos, voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, edição 949, ano 19. É uma bênção para nós, porque estamos vivos, ativos, fazendo este trabalho há 26 anos. É o ano 26 da nossa programação, mas do programa Glória ao Justo, ano 19. As nossas condições nunca foram muito lá essas coisas, e por isto é que a gente começou com um programa, 5 anos depois, na verdade, quase 7 anos depois, nós botamos mais 1 hora e fomos aumentando até ficarmos trabalhando de segunda a sexta. Mas louvamos a Deus porque estamos fazendo este trabalho. Uma atividade, todas as edições do programa Glória ao Justo tenta, de alguma forma, canalizar a glória e louvor para o Senhor. É um programa que fala sobre o poder de Deus, a unção de Deus, a escolha de Deus, aquilo que Deus fez por nós. E nós desejamos, meus amados, nos tornar, de alguma forma, conveniente aos nossos irmãos, para as pessoas assistirem com alegria. Os dias de hoje são muito sérios, muito corridos, as pessoas não dispõem de muito tempo, mas aquele pouco tempo que dispõem para assistir o programa pelo rádio ou ver um dos vídeos, estas pessoas terem um benefício, ela se sentir bem, não se sentir prejudicada. Perdi meu tempo vendo aquilo ali. O nosso objetivo é este, o nosso desejo é este, desde que nós começamos este trabalho há 26 anos. O nosso desejo é contribuir com os nossos irmãos. E eu louvo a Deus pelo benefício, tem um resultado. A prova maior disto é a minha congregação, de outrora, a congregação que eu passei 16 anos, hoje nós temos ali uma solidez, homens e mulheres, os jovens, as criancinhas que eu apresentei ao Senhor, hoje estão na faculdade, trabalhando e têm temor de Deus. E não é porque o pastor colocou o temor de Deus neles, não, a palavra sim. Então, meus amados, a nossa leitura é segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículos de 1 a 10. E nós vamos aprender a respeito da unção de Deus, a escolha de Deus, que mesmo isto sendo uma profunda realidade, não impede, não livra as pessoas, os homens, de terem sérios problemas e muitas vezes serem impedidos no seu feito. Segundo Samuel 2, 1 a 10. Sucedeu depois disto que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? E o Senhor lhe disse: sobe. E falou Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. E subiu Davi para lá, e levou suas 2 mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher que fora mulher de Nabal, o carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram Davi ali, rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes Gileade foram os que sepultaram a Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes Gileades para dizer-lhes: bendito sejais vós do Senhor, que fizeste tal beneficência a vosso senhor, a Saul, e o sepultaste. Agora, pois, o Senhor use de benevolência para convosco e fidelidade, e também
vos farei bem, porquanto fizeste isto. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto. Mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim por seu rei. Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiam a Davi. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós te louvamos, Pai, pela leitura em tua santa palavra. Abençoa nossos ouvintes, nossos irmãos. Abençoa, Senhor, todos os que estão conosco neste horário. Dá graça e vitória à tua igreja, manifesta o teu poder, abençoando, Senhor, os leitores da Bíblia Sagrada, os teus servos que trabalham na igreja, os teus servos que proclamam o teu amor, Senhor, o teu poder, o evangelho de Cristo. Ó Senhor, abençoa e guarda cada servo teu. No maravilhoso nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, nós, lendo este texto, não podemos esquecer do primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, quando Davi é ungido. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, Davi foi ungido por Samuel, amando de Deus, amando do Senhor, por orientação divina. O Senhor tinha dito a ele: olha, eu rejeitei o Saul, e você está tendo dó do Saul. Mas até quando? Eu já rejeitei o Saul. Saul fez tudo o contrário. Então, eu escolhi um dos filhos de Jessé. Eu já escolhi para reinar no lugar de Saul. O Samuel ficou chocado com aquilo que Deus lhe falou. Mas, Senhor, Saul está no trono, Saul está reinando. E se ele souber que eu vou ungir uma pessoa, um filho do Jessé, que nem importante é, não tem importância, sim, é apenas um homem do local, um produtor rural. E Saul, sabendo disto, me matará. Agora, o Senhor Deus diz para ele: você vai dizer, eu vim sacrificar ao Senhor, e faz o que eu te disser. E a gente sabe, meus amados irmãos, a história, a maioria que lê a Bíblia Sagrada entende muito bem essa história. O Jessé foi convidado, as pessoas foram convidadas, e começam a chegar os rapazes, os filhos do Jessé. Vai chegando e o Senhor falando com Samuel: não é este, não é este. Passou 7 filhos do Jessé, e quando o Samuel ouviu do Senhor: não é nenhum deles. Aí Samuel diz: bom, ainda tem outro? Tem um que está lá no campo e tal. Que hoje esses pregadores de fantasia dizem que é porque o menino era rejeitado. Tem outros filhos da perversidade que dizem que o menino era bastardo. É um monte de besteira. Porque, olha, irmãos, quem não tem temor de Deus e não tem humildade, pega a Bíblia para dizer besteira. Porque a palavra de Deus, ela não tem respostas para a curiosidade de tolos. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é uma revelação de Deus para nos levar a Cristo. Todo o objetivo da Bíblia Sagrada é falar da salvação, e não história, geografia, a história, a demografia do povo de Deus, a multidão. Não
não, a Bíblia Sagrada não se presta a outra coisa senão revelar o Pai, o Filho, o Espírito Santo, portanto, Deus verdadeiro e a salvação na pessoa bendita de Jesus. Mas, já que esta história começa com a escolha de Israel, nós temos isto e devemos usar, sim, a história de Israel. Então, meus amados, nós sabemos, nesta época da unção de Davi pelo profeta Samuel, ele era um adolescente, tinha 16 ou 17 anos no máximo, era um adolescente ao serviço da família, ao serviço do pai, absolutamente natural que adolescentes cuidassem de animais, enquanto os adultos cuidavam de plantação, cuidava de negócios, de viagem e assim por diante. Então, quando Davi passa a reinar, meus amados irmãos, ele tem 30 anos. Ele reina quando chega aos 30 anos. Era Deus conduzindo, dirigindo, fazendo do seu jeito. Agora, meus amados, mesmo assim, Davi ainda teve graves problemas e nós vamos aprender sobre estes problemas que não tem quem escape. Não tem quem escape. Somos servos de Deus. Os ungidos de Deus também têm problemas. E aqui, neste texto que nós lemos, meus amados, o Saul havia morrido, Israel estava numa situação terrível, Saul havia morrido na guerra com o filho Jonatas, há uma grande perda em Israel, foram milhares de baixas, a nação está desorientada, desorganizada. O Saul tinha um general que era muito forte, o Abner era um homem muito forte, aquele sujeito que resolve as coisas. Se não fosse o Abner, o filho do Saul não tinha reinado. Mas o Abner, ele sabia, ele era um político, ele tinha habilidade. Então ele deu garantias ao filho do Saul para reinar sobre uma parte de Israel. Era contra a vontade de Deus, não tinha orientação, mas ele quis fazer e fez. Deus, muitas vezes, meus amados irmãos, Deus permite acontecer essas coisas também para provar os seus. Davi era ungido de Deus, mas teve grandes dificuldades. Então, neste versículo 1, segundo Samuel 2:1, nós lemos aqui que, devido aos problemas, à guerra, às revoltas, às dificuldades, grandes desesperos em famílias, aí o Senhor Deus, que dava a orientação a Davi tinha temor, aí o Davi consultou o Senhor. Senhor, eu devo subir para alguma das cidades de Judá? Aí Deus lhe direcionou, sim, sobe, vai para Judá. E ele disse, Senhor, qual cidade? Para onde eu subirei? E o Senhor disse, para Hebrom. Olha, irmãos, isso é algo maravilhoso. Está na direção de Deus. Deus orienta. Deus orienta em tudo. Eu devo ir, Senhor, para alguma cidade de Judá nesta situação de perda. A nação está em dificuldade grande, o rei foi assassinado, foi morto na guerra. E o que eu faço? Eu vou para Judá? Aí o Senhor vá. E eu vou para qual cidade de Judá, Senhor? Vá para Hebrom. E era só o que ele precisava. Direção de Deus, é só o que eu preciso. É só o que você precisa. Nós precisamos direção de Deus. O versículo 2 diz, e Davi subiu para lá, com suas 2 mulheres. Neste momento, ele tinha 2 mulheres, tinha perdido uma. O Saul tinha feito umas maldades com ele e tinha tomado a mulher que deu para ele como um prêmio. Eu já falei sobre isto, um prêmio muito sem futuro. Mical foi dada a Davi quase como um prêmio.
E agora Davi leva suas duas esposas para Hebrom e os seus conselheiros, os seus ajudantes, aqueles homens que estiveram com ele em momentos tão difíceis, ele não queria que esses homens ficassem para trás, e ele diz, olha, vamos comigo. E esses homens foram, cada um com a sua família. Outra grande lição, a importância da família. Versículo 3. Davi fez subir com ele os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Nas cidades, ou seja, Hebrom era uma região, a cidade, e tinha arrebaldes, tinha área produtiva, tinha espaço suficiente. E no versículo 4, meus amados, diz que os homens de Judá, nós vamos entender aqui como as lideranças de Judá, aqueles anciãos de Judá. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. Os líderes da tribo de Judá, que era a tribo de Davi, ungiram Davi. Só que o Davi tinha sido ungido há 14, 13 anos atrás. Ele tinha sido ungido pelo profeta Samuel, por ordem de Deus. O que significa isto, irmãos? É que Deus unge, é que Deus direciona, mas muitas vezes, até nesta situação, nós precisamos ter humildade. O ungido de Deus também precisa esperar no tempo de Deus, saber o tempo de Deus. É necessário saber o tempo de Deus. E o Davi, meus amados irmãos, foi ungido pela liderança de Judá. Ele tinha sido ungido por Samuel, que não era de Judá. Samuel era da tribo de Efraim, ou morava nas montanhas de Efraim. Portanto, o Davi foi ungido ou reconhecido pelos homens de Judá. E, nesta ocasião, ele ficou sabendo dos detalhes da morte de Saul. Disseram para ele, Saul foi morto lá na região de Gileade. E os homens de Jabes, Gileade, que era uma outra região, um povoado, digamos assim, as pessoas, os líderes de Jabes, Gileades, eles deram um sepultamento digno a Saul, sepultaram o rei, honraram o rei lá no seu momento final. E Davi ficou satisfeito. Davi ficou feliz, porque mesmo sabendo que o rei tinha morrido na guerra, sabendo que o rei tinha morrido juntamente com seu amigo Jonatas, o Jonatas era amigo de Davi, o filho do Saul, um homem leal. E Davi ficou satisfeito em ouvir que o Saul e o Jonatas foram honrados, homenageados, foram sepultados com dignidade. E o Saul, aliás, o Davi, manda mensageiros àqueles homens, com a mensagem de gratidão. Bendito seja vós, bendito sejais vós do Senhor, porque vós fizeste tal beneficência a vosso Senhor, a Saul. Benditos sejam vocês, benditos sejam os homens da vossa família, da vossa localidade, porque fizeram isto. O Senhor recompense vocês. O Senhor use convosco de beneficência, de benevolência, de fidelidade, como vocês fizeram, porque vocês honraram o rei. Esforcem-se. Aí ele muda o assunto, versículo 7. Esforcem-se as vossas mãos e
sejam valorosos, pois Saul é morto. Mas agora os homens de Judá, as lideranças da casa de Judá, me ungiram rei sobre eles. Agora eu sou o rei de Judá. Sejam fortes, valorosos. E é como se ele dissesse, pode dispor, pode contar comigo. No versículo 8 diz, porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, eu levou a Manaim, eu constituí o rei sobre Gileade. Ou seja, aparece aqui um pequeno problema. Davi está homenageando os homens de Gileade, os gileaditas, os homens de Jabe, Gileades, uma região de Gileade. E agora, meus amados, é como se ele estivesse se dirigindo aos súditos alheios. Só que o Davi sabia, o Davi tinha a promessa, o Davi tinha a unção, foi ungido na adolescência, 13 anos antes ele havia sido ungido para reinar sobre todo Israel. E agora o capitão Abner está sustentando um herdeiro de Saul no trono de uma parte de Israel, mesmo contrariando a vontade de Deus. O versículo 9 diz, e o Abner constituiu o Isbosete rei sobre Gileade. Sobre os Assuritas não eram propriamente israelitas, eram povos que haviam subsistido às investidas dos assírios e até as guerras da época de Josué. E os Assuritas e os Jezreelitas e outros povos, e também a tribo de Efraim, a tribo de Benjamim, e sobre o restante de Israel. O versículo 10 nos diz que o Isbosete tinha 40 anos quando começou a reinar, e reinou 2 anos. Meus amados, aprendemos aqui uma lição muito preciosa. Eu sou ungido de Deus, não vou ter problemas. Engano. Os ungidos de Deus podem ter problemas. Davi era ungido de Deus, escolhido quando ninguém podia pensar. E ele teve problemas. Ele foi ungido com 17 anos, digamos que tenha sido com 17. Não se sabe se era 16 ou 17. Ele, se foi ungido aos 17, esperou 13 anos para reinar. Hoje em dia, as pessoas querem tudo apressado e muitas vezes faz de conta que está no plano de Deus, está no propósito de Deus, e é uma arrogância, não suporta a correção, não aceita a instrução, não se dobram. Só prejuízo. Vemos isto em nossas congregações. Nossa igreja passando por um processo muito triste, porque no lugar de alguém servir, a igreja quer se servir dela. No lugar de alguém fazer a obra de Deus, está fazendo para si próprio. No lugar de buscar, de se interessar pelo povo, se interessa pelo que as pessoas têm. Não tem interesse nas pessoas, e sim no que pode advir através delas. Portanto, meus amados, são muitas lições. A principal é que mesmo sendo ungido de Deus, mesmo estando na presença de Deus, mesmo tendo a aprovação de Deus, ainda é possível sofrer
perturbações e retardos. O Davi passou 7 anos e 6 meses reinando só sobre Judá. Depois é que o restante de Israel foi reconhecendo. Era o primeiro momento do reino de Davi, foi muito tumultuado. Ele assume Hebrom, o Judá, após a morte de Saul. 2 anos depois da morte de Saul, vem o filho do Saul, é trazido pelo mesmo general que tinha dado sustentação, uma espécie de traição. E não param os problemas. É tanto que 5 anos depois que termina o reinado forçoso de Isbosete, é que Davi reunifica ou unifica Israel, as 12 tribos, e reina sobre todos por 33 anos. Meus amados irmãos, é preciso esperar. Paciência, prudência é necessário para se ter a liderança não perturbadora. Não podemos ter líderes arrogantes, perturbados, forçando, fazendo as coisas da sua forma. Mesmo estando na direção de Deus, precisamos pensar, precisamos esperar, precisamos ter prudência. Que o Senhor Deus abençoe e guarde os meus irmãos, a sua igreja. O nosso desejo é contribuir. Eu, conseguindo servir a alguns para ajudar na edificação e principalmente na orientação para ter prudência, me sinto realizado. Que Deus abençoe e guarde a sua igreja, os pequeninos e os grandes, os líderes, os pastores, os obreiros. Todo ministro precisa da nossa oração. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos, agradecemos, meu Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua bondade. Ó Senhor, guarda a tua igreja, guarda o teu povo, abençoa os teus ungidos, abençoa os teus ministros, toma em tuas santas mãos cada vida, Pai. Senhor da glória, ajuda os nossos ajudadores, nos dá vitória e graça para continuar. No maravilhoso nome de Jesus Cristo pedimos e agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.